Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM e vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para esse dia 30 de outubro, um sábado, onde eu vou começar a trabalhar cedo e provavelmente só paro lá tarde da noite. Antes da gente começar, vou dar uma passada nessa sexta-feira, dia 29, e vou convidar você para se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal sobre trade esportivo. Este não é um vídeo de palpites, é uma criação de cenário para trabalhar ao vivo. Eu sei que vocês gostam de uns palpites, mas levem em consideração que o que eu falo aqui é uma criação de cenário para me dar um direcionamento na hora dos jogos, tá bom? Os meus métodos de trabalho geralmente estão descritos aqui no Notion, que é o aplicativo que eu utilizo, e na descrição do vídeo tem explicado como que eu trabalho, tem vídeo aqui no canal falando sobre essas metodologias. Beleza? Então vamos lá para mais um dia. Geralmente os vídeos de sábado são vídeos grandes, por mais que eu queira tentar até dar uma corrida nos conteúdos, eu sou um cara que fala bastante, principalmente das ligas que eu tenho mais conhecimento. Então, se você é uma pessoa apressada, clica aí nessa engrenagemzinha embaixo e acelera o vídeo para a velocidade que você quiser. Beleza? Dia 29 de outubro. Bom, eu vou tirar esses dois jogos aqui que eu não fiz. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou o jogo do Colônia. Olha, o Magdeburg perdeu para o Vitória Colônia. Magdeburg é o líder da competição. Eu achei a odd do Magdeburg alta antes do jogo, estava acho que 2 e pouco. Mas não consegui assistir o jogo. Também não fiz o jogo do Operário com o Avaí, que vai começar daqui a 40 minutos. Tá? O mercado de gols hoje foi bem xoxo, com pouca oportunidade. A Bundesliga 2, Darmstadt e Nuremberg. Uma excelente vitória do Darmstadt. Se saísse na frente, que era o que eu esperava, a gente poderia ter aqui um jogo bem mais aberto, só que o Darmstadt foi muito econômico nos contra-ataques. Fez 2 gols, apenas um gol. Aliás, o primeiro gol foi de contra-ataque, o segundo gol foi de bola aérea. O Nuremberg martelou e não conseguiu empatar, nem reduzir. O Darmstadt cola no Nuremberg agora. A gente já tem um pelotão da frente aqui dando uma esquivada dessa galera aqui de baixo. A Bundes 2 está se desenhando de uma maneira bem interessante. E no Heidenheim e Schalke a gente tinha separado para trabalhar gols, porém estava um jogo nublado, chuvoso, sem a bola rolar direito. No meu Telegram eu avisei que isso aqui era um jogo pautado em bola aérea, e a gente tinha comentado aqui também sobre as bolas aéreas. Eu tinha preferência pelas bolas aéreas do Heidenheim, que é um pouco mais perigosa, e o Heidenheim acabou marcando o seu gol assim de bola aérea, mas eu não peguei, tá? Hoffenheim e Hertha. O Hoffenheim era um time que eu comentei que poderia se complicar pela cotação inicial. O Hoffenheim começou com uma cotação ali de 1,70, e a odd do Hoffenheim corrigiu. Ela foi parar a 2 no início do jogo, porque no início do jogo o Hertha adotou uma postura de linhas altas. Ou seja, vamos pegar esse time do Hertha, que é um time ruim defensivamente, vamos jogar com uma linha alta, vamos dificultar a saída de bola do Hoffenheim. Isso fez sim com que o mercado corrigisse. Se vocês olharem aqui o início do jogo, o Hoffenheim realmente tomou uma pressão do Hertha e fez com que essa cotação corrigisse. Mas era uma correção de odd perigosíssima de se fazer. Porque quando você tem o Hoffenheim, que é um time muito bom de velocidade, de transição, jogando contra uma equipe que faz linha alta, você tem o Hoffenheim podendo sair em contra-ataque, sair em transição rápida e matar o jogo, e foi o que aconteceu. Então, obviamente, nesse caso deu sinal, deu para sair da posição, mas era um gol, o primeiro gol do Hoffenheim era completamente tomável. Eu ainda cheguei a avisar no Telegram para vocês, falei, o Hertha adotou uma postura arriscada de linha alta, isso pode trazer para o Hoffenheim, que faz uma transição perigosa de contra-ataque, benefício. Dito e feito, 2 gols do Hoffenheim no primeiro tempo. Depois da expulsão aqui também, lá para os 76, eu achei que o Hertha poderia sair para atacar, mas o Hertha como é que eu vou dizer, manteve dentro do campo defensivo, acabou aceitando os 2-0 e o jogo terminou assim. Tá? Então ficou só 2 gols. O Vasco com o CSA não começou, e o Zenit meteu 4 para cima do Dinamo Moscou no confronto da liderança. Teve um golaço deste rapaz aqui que eu não sei dizer o nome, aos 85, mas eu não peguei absolutamente nada nesse jogo porque eu estava com um delay absurdo. Foi um dia de pouquíssimos cliques nessa sexta-feira, tá? O jogo do Vasco ainda vai começar. Eu tinha separado para fazer alguma coisa para gols ali de no máximo 3 gols, mas vamos ver. Vamos lá? BDM dia 30/10. Esse programa que eu uso se chama Notion, para todo mundo que pergunta. Eu vou deletar aqui
os jogos já finalizados. Eu vou começar pela Premier League e falar da Bundesliga 2, La Liga, Série A italiana, Bundesliga 1. Aí vou dar uma passada aqui pela Primeira Liga de Portugal, dar uma rodada aqui no Submundo e volto pro Brasileirão e a gente fecha com o Brasileirão Série A. Fechou? Vamos lá, o jogo que eu separei para dar uma olhada na Inglaterra, os jogos, né? Primeiro o Leicester com o Arsenal, acho que é um jogo muito parelho para fazer alguma coisa. Sinceramente, o Leicester é um time mediano dentro de casa e o Arsenal é um time de mediano para baixo fora. O Arsenal só venceu uma e marcou apenas um gol fora de casa. O mercado está esperando um jogo bem parelho. O último confronto entre eles foram menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. E o Leicester costuma sair na frente, tá? De maneira geral, o Leicester vem de 4 vitórias seguidas e não perde há 5 jogos. E o Arsenal não perde há 8 partidas. Bem parelho esse jogo. 8h30 da manhã, bem no horário que vai estar rolando 3 jogos da Bundesliga 2, eu vou deixar esse jogo de fora. Chelsea e Newcastle. O Chelsea tem extremo favoritismo aqui, o Chelsea é líder do campeonato, fora de casa o Chelsea ainda não perdeu, 3 vitórias e um empate, só tomou um gol, e Newcastle ainda não ganhou nenhuma dentro de casa, então esse jogo aqui provavelmente a gente pode ter oportunidade para buscar um back ao Chelsea. Deixa eu colocar aqui. Um bullet list. Chelsea contra o Newcastle, tá? Para mim, a gente pode ter uma oportunidade de trabalhar um back ao Chelsea aqui. Outro back que pode encaixar é o do Liverpool. Apesar da cotação baixa, a gente já pode até dar uma olhada e falar assim, não, mas o Brighton é um bom time, tem uma excelente defesa, tem um ataque ruim, mas tem uma excelente defesa. Tá? O Brighton é um tatu no toco. Ele está extremamente acima da média. O Brighton tinha que estar aqui para baixo do 12º. E o último jogo do Brighton, o mercado me meteu uma cotação do City a 1,45. E foi um padrão de back City. Eu não consegui pegar porque eu não estava em casa, mas muita gente falou que deu um padrão de back City. E aqui a gente tem uma cotação do vice-líder para cima do Brighton a 1,22, vai estar mais ou menos 1,28, 1,30 essa cotação talvez. O Liverpool dentro de casa não perdeu nenhuma, só tomou 3 gols. O Brighton fora de casa não perdeu nenhuma, só tomou 2 gols. Rapaz, que coisa difícil. O que está me fazendo vir para cá com uma expectativa de trabalhar back ao Liverpool? O último jogo do Brighton foi 4-1 para o time do City. Olha aqui. 4-1. É muito difícil fazer gol no Brighton. O Everton fez 2, o Brentford nenhum, o Leicester fez 1, o Crystal Palace fez 1, o Arsenal nenhum, o Norwich nenhum e o City meteu 4. Será que dá para buscar um back Liverpool aqui? O Liverpool tem jogado de uma maneira muita trocação, né? De uma maneira muito porra louca. Não sei se o Liverpool vai conseguir dar pra gente esse padrão. Mas vale o benefício da dúvida no Liverpool, né? Liverpool contra o Brighton. O que seria interessante aqui? O time do Brighton, como tem uma defesa muito boa, seria interessante se eles ficassem só recuados, tentando segurar um empate. E aí sim o Liverpool recuperando toda hora a segunda bola. Pode ser um padrão interessante de back ao Liverpool aqui. Manchester City e Crystal Palace, também não preciso dizer mais nada, né? Apesar do Crystal Palace ser um time que geralmente causa muito perigo fora de casa para os seus adversários. Aliás, era assim, né? Hoje em dia não tanto. O Crystal Palace não venceu nenhum jogo fora de casa e o City dentro de casa também não perdeu nenhum, não tomou nenhum gol. Para quem gosta de cotação baixa, pode ser, obviamente, um jogo para se buscar um back City dentro do live, tá? Manchester City contra o Crystal Palace. Obviamente, no live. Se você tiver um padrão muito bom de superioridade do City aqui, dependendo, você fica o primeiro tempo inteirinho sem tomar um tick de prejuízo. É muito bom. E aqui a gente tem um jogo mais porra louca, que é o Tottenham com o United. Pressionado pra caramba o time do Solskjaer. Vamos pegar os últimos jogos aqui do United, ó. Venceu o Atalanta 3-2 na Bacia das Almas. Depois de ter tomado um 2-0, tomou uma goleada pro Leicester, tomou uma goleada pro Liverpool. Não venceu o Everton em casa. Passou um apertaço para ganhar do Vila Real. Perdeu para Aston Villa. Perdeu para o West Ham. Cara, a situação do United está complicada. E o United sofreu gol nos últimos 5 jogos. E o Tottenham nos últimos 6. Difícil isso aqui, né? Ó, geralmente é mais de 2,5 gols o confronto entre os dois. Deixa eu dar uma olhada no confronto direto aqui, ó.
3x1, 6x1, 1x1, 2x1, 2x1. Dá pra gente buscar alguma coisa pra gols aqui, né? Eu acho que dá. Tottenham. Eu tenho muita dificuldade para ler o time do Tottenham contra o Manchester United, do Cristiano Ronaldo. Finalizamos a Premier League. Bundesliga 2. Ah, que jogo feio. Dresden e Sandhausen. Duas equipes que vêm cada vez me decepcionando mais. O time do Dresden tem péssima criação de jogo, não tem nenhum armador decente, é um time que alça muita bola na área, mas se tem uma coisa boa que o Dresden tem é a torcida, uma torcida completamente apaixonada, desde a terceira liga da Alemanha. Quando eu conheci o Dresden lá atrás, eles faziam um barulho do cacete, e isso pode facilitar um pouco as coisas. O Sandhausen começou a dar uma respirada por aparelhos, já estava velando, agora está começando a respirar por aparelhos. Tem 23 gols sofridos do Sandhausen e tem a segunda pior defesa da competição. Fora de casa o Sandhausen tem 2 vitórias, é um time bom fora de casa, não é ruim não. E o Dresden tem 3 vitórias em casa e 2 derrotas, tá? É muito difícil a gente puxar isso aqui para over, porque é o que eu falei, os últimos jogos tem sido complicado demais trabalhar o Dresden. Ó, historicamente o Dresden é o primeiro a marcar e o Sandhausen sofreu gol nos últimos 4. Mais de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos que as duas equipes disputaram com outras equipes. O Dresden veio de 3 derrotas seguidas, sofreu gol nesses 3 jogos, obviamente. E o Sandhausen vem de 3 jogos sem vencer e sofreu gol nos últimos 8. Puxa, obviamente, os dois times puxam para gols, principalmente o Sandhausen, mas a qualidade ofensiva dos dois é muito ruim. Eu vou ficar de fora desse jogo aqui e deixar o live me guiar. Quem sabe ele não me guia para não fazer nada e a gente poupa dinheiro. Vamos ver, né? Porque é aquela coisa, se começar aquele jogo corridaço também cheio de espaço, às vezes a gente vai ter aquele clique de entrar no mercado e o jogo pode morrer, e aí fica aquela sensação de ser enganado, né? Fui tapeado. Werder Bremen e São Paulo. O time de São Paulo dentro de casa é um leão, 6 jogos, 6 vitórias, fora de casa, entendeu? Mais ou menos. É um time muito parelho fora de casa, apesar de ter vencido, se eu não me engano, o último jogo fora de casa contra o Heidenheim. Exatamente, foi 4-2 e também venceu o São Paulo, ou seja, vem de 2 vitórias seguidas. Talvez seja aqui uma espécie de recuperação fora de casa. O time do Bremen, 3-0 contra o Heidenheim em casa, perdeu para o Hamburgo, venceu o Hansa, perdeu para o Paderborn. É um time também bem mediano dentro de casa, mas os últimos resultados não vence a 2 jogos. Perdeu para o Darmstadt fora de casa, empatou com o Sandhausen. E olha que foi um jogo duro que o Sandhausen fez, hein? Quase que o Bremen perde, o Bremen empatou quase que no último lance. Costuma ser um jogo com mais de 2,5 gols, tá? Então acho que a gente pode vir buscar aqui o mercado de gols. Acho que pode ser o caminho para esse jogo aqui na Bundes 2, o Werder Bremen. Cadê? Contra o São Paulo, a sensação do campeonato São Paulo. Hannover contra o Aui, aqui uma cotação justa, o time do Hannover não é um time ruim de se jogar fora, mas o time do Aui é péssimo, tá? O Hannover dentro de casa não empata, 2 vitórias e 3 derrotas, apenas 3 gols feitos. O Aui fora de casa, nenhuma vitória, 9 gols sofridos. Cara, esse jogo ele tem um cheiro de empate impressionante, porque apesar do Aui ser uma bosta, o time do Hannover ofensivamente caiu demais com a saída do Dux, que foi pro Bremen. E aí você tem o Hannover dentro de casa em 5 jogos marcando só 3 gols. Puta, que jogo estranho. Eu não vou trazer para gols esse jogo não. Eu só não coloco aqui que o Hannover pode se complicar porque realmente o time do Aui é muito fraco. O time do Aui é muito fraco, já tomou nessa competição 18... não é tanto, né? Tomou 2 gols a mais do que o Hannover. Na verdade, eles têm ataque e defesa bem parecidos. Só que o time do Hannover tem mais vitória. Muito difícil esse jogo aqui. Muito, muito difícil. Será que o Hannover é um dos times que pode se complicar aqui? Vamos abrir o Hannover como um time que pode se complicar. Fugindo um pouco do que eu estava imaginando. Porque o Aui tem esperança, mas vai ter que passar um dobrado. E aí um jogaço entre Hamburgo e Kiel. Se fosse na temporada passada, retrasada... Cara, eu já fiz Hamburgo e Kiel na casa do Hamburgo, onde eu cheguei a fazer um dos maiores lucros da minha vida. Não tô brincando com vocês. Foi um jogo 3-3. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó.
por curiosidade, sabe? Aqui, ó, 2020, foi ano retrasado. Foi um dos maiores lucros que eu tive de alavancagem na Bundesliga 2. Porque foi um jogo completamente louco. Deixa eu puxar aqui, ó, na memória. O Hamburgo começou perdendo. O Hamburgo começou perdendo de 1-0 aos 9. Ele virou aos 23. No primeiro tempo ele virou o jogo. Daí ele tomou o empate aos 64 e fez o gol do 3-2 aos 67. E aí aos 93, quase 94, o Lee, que hoje está no Mainz, depois que ele saiu do Kiel, realmente o time deu aquela afundada, ele fez um gol que parecia muito impedido. Muito. Quando bateu ali o replay do gol, eu falei, putz, tá impedido. E era uma pressão absurda do Kiel no final do jogo e acabou que não estava impedido. A gente foi ali driblado pela câmera, pela imagem, e realmente o gol estava validado. Enfim, é só para dizer que esse jogo sempre foi um jogo muito difícil para o Hamburgo. Pelo menos enquanto eles se enfrentam, né? A gente puxar a história aqui, ó. Desde 2018, o Kiel venceu, empate. Ou seja, o Hamburgo não vence. Cadê? Há 7 jogos o Hamburgo não vence. Obviamente que eles vêm de 4 empates seguidos. 1-1, 3-3 e 1-1. Mas os últimos 7 jogos o Kiel não perde. Então é um adversário dificílimo para o Hamburgo. Mas, neste momento da história, o Hamburgo é melhor. Não chega a ser um bom mandante. O Hamburgo só tem uma vitória em casa. Como a torcida do Hamburgo dentro de casa sofre, cara. Mas o Kiel vem numa fase muito mal. Obviamente o Kiel acho que não cai. Essa posição de 15º aqui é uma posição que pode fazer o Kiel ainda dar uma recuperada. Mas se você acompanhou o Kiel na DFB Pokal contra o Hoffenheim, você vai ver que o Kiel ele é espelhado com o Hoffenheim, né? Ele tem um excelente ataque e uma péssima defesa, então é um time que toma bastante gol. Então eu acho que a gente pode buscar gols aqui. Eu não viria para trabalhar Beck Hamburgo não, tá? Para quem gosta de trabalhar Meteose na Bundesliga 2, eu acho que não. Acho que aqui é mais um jogo pro Hamburgo tomar susto dentro de casa. Coitado dessa torcida do Hamburgo, cara. Hamburgo contra o Kiel. Bolas aéreas do Kiel, principalmente escanteios, são muito perigosas. Passes entre as linhas também, tá? Vale a gente ficar de olho aqui nesse jogo para gols. Bundesliga 2 encerrada. 2 jogos que eu quero ver na La Liga, principalmente o primeiro, que é Elche e Real Madrid. O Real Madrid fora de casa é o visitante, tem 4 vitórias em 6 jogos, tomou 8 gols, ainda com uma defesa muito defasada. E o Elche dentro de casa só tem 1 vitória. Porém, as últimas partidas do Elche neste campeonato não tem derrota dentro de casa. Olha aí, ó. Empatou com o Sevilha, segurou o Levante, segurou o Celta. Aliás, venceu o Celta, segurou o Espanhol. E o Real Madrid, fora de casa, venceu o Barcelona, no El Clássico, né? Perdeu para o Espanhol e venceu o Valência. Costuma ser um jogo... Ó, nos últimos 6 jogos que se enfrentaram, o Real Madrid não perdeu nenhuma e o Real Madrid marcou em todos os jogos. O Elche não vence a 3, sofreu gol em 3, o Real Madrid não perde a 3. O Real Madrid tá brigando pela liderança do campeonato com o Sociedad, né? Era que a gente pode dar um back real aqui. Faz muito tempo que eu não tenho uma confiança para trabalhar back Real Madrid. O Vinícius Júnior não foi convocado para a lista da seleção brasileira. O Coutinho foi convocado para a seleção brasileira. O Coutinho. Mas o Vinícius Júnior não. O Vinícius Júnior tá voando. O que tem na cabeça o Tite, cara? Enfim. O que eu tô falando? Vambora. Karim Benzema, Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga, Casemiro, Toni Kroos, Militão. Cara. Não sei se a gente vai ter um back real aqui, hein? Eu vou procurar. Real Madrid e Elche. Procurar não mata. Eu não vou fazer nada pré-live, mas procurar esse back real, eu vou. Se tiver leitura para mim, excelente. E aqui é um Barcelona contra o Alavés. O Barcelona não me passa confiança nenhuma. Apesar do Barcelona ser um dos melhores mandantes da competição e o Alavés ser um dos piores visitantes, eu vou ficar de fora nesse jogo aqui. Não consigo ter confiança nenhuma no Barcelona. Não sei vocês. Série A italiana, Atalanta e Lazio. A fase da Lazio não é boa, mas a da Atalanta também não é excelente. A Atalanta vem de vitória contra a Sampdoria fora de casa. A Lazio vem de vitória contra
o Verona, se eu não estou enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Atalanta, 3-1 para cima da Samp, a Lazio 1-0 para cima da Fiorentina. Verona não. Verona ela tomou uma coça de 4-1. O time da Lazio com o Maurizio Sarri, não é que ele não me desceu ainda, é porque eu não consigo entender como ele joga. Juro para vocês. 17 gols sofridos, um time que está em 6º lugar, é a pior defesa desses times do bloco de cima. A Lazio tem defesa pior do que o Sassuolo. A Lazio tem defesa pior do que a Udinese, do que o Torino. Tem a mesma defesa que o Spezia. Então, assim, fica difícil a gente não tentar buscar gols aqui, né? Os últimos 5 dos 5 confrontos entre eles foi mais de 2,5 gols. Não tem favorito, na minha opinião. Essa odd da Atalanta está até um pouco baixa. Eu acho que eu venho para buscar gols aqui. Atalanta e Lazio. Sem favoritismo para mim. Essa odd da Atalanta pode até vir a corrigir se a Atalanta não começar bem. Para quem faz correção de odd pode ser interessante. Verona e Juventus. Apesar da cotação baixa da Juve, o Verona não é um time ruim não, viu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos últimos 10 jogos entre eles, mais de 2,5 gols nos últimos 8. Caraca, maluco. A Juve sofreu gol nos últimos 7. O Verona nos últimos 17. E o Verona não perde para a Juve nos últimos 3 jogos. Como é que foi os últimos jogos aqui, ó? 1-1, 1-1, 2-1 Verona, 2-1 Juventus, 2-1 Juventus, 3-1. Cara, é um jogo over. É um jogo over. Dentro de casa, o Verona é um bom mandante. 3 vitórias e 2 derrotas. Só tomou 9 gols. E a Juventus fora de casa é um visitante. Para o nível da Juventus é fraco, né? Uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. A Juventus tem marcado pouquíssimo gol. O que está puxando esse jogo pro over é o Verona, né? E a defesa da Juve também. Mas o que puxa esse jogo pro over é o Verona. Se eu fosse trabalhar gols aqui, eu buscaria no máximo uns 4 gols. Verona e Juventus. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui no histórico dos dois. 1-1, 1-1, 2-1, 2-1, 2-1, 3-1, 2-1. Cara de 2-1 esse jogo, né? Cara, a Juventus aqui, ela puxa esse jogo pra under demais. Mas vambora. Torino e Sampdoria. Aqui é aquele jogo de escalão de baixo da Itália, que geralmente o pessoal deixa pra lá, acha que é ruim e tal, mas que pode ter um mel aqui, hein? Pode ter uma coisa boa aqui. O Juric tá melhorando muito esse time do Torino, tem que confessar. O Torino é um time que provavelmente vai se manter aqui no meio do bloco, mas é um time que tem sofrido menos gol. E a Sampdoria, cara, a Sampdoria é um time muito porra louca, muito. A Sampdoria não tem conversa. O jogo da Samp é de gols, né? A Sampdoria geralmente ela não passa a partida sem tomar gol, ó. A Samp tá nos últimos 8 jogos seguidos com mais de 2,5 gols onde ela joga. Pisou, botou o pé no gramado, é gol. Foda. Tomou 3-1 pra sapatada do Cagliari, sapatada da Atalanta. Vamos ver. Ó, tomou da Atalanta, tomou do Cagliari, tomou da Juventus, tomou do Napoli, tomou do Milan. Empatou 2-2 com a Inter, fez 3-0 no Empoli e ganhou do Spezia. Ou seja, tá ganhando do meio da tabela, tira algum pontinho ali de cima e toma porrada dos concorrentes. Acho que é um jogo pra gols, né? Acho que a gente pode buscar gols aqui. Apesar do Torino ter tomado poucos gols, a Sampdoria, ela puxa demais esse jogo para gols. Destaques da Sampdoria: Francesco Caputo, que saiu do Sassuolo, filho da mãe, devia ter continuado lá. E o Quagliarella, que eu demorei 3 anos para aprender a falar o nome dele, sempre enrolava. Candreva também joga muita bola, já jogou na Inter. Aqui do lado do Torino temos o nosso Corcunda de Notre Dame, Belotti, que ele é torto assim, porque ele carrega o Torino nas costas, faz anos, ele não troca o Torino por ninguém, impressionante. Ele é fiel, cara, esse cara é fiel. É isso. O que mais que a gente tem? Bundesliga 1, vambora. Aqui o Bayern acabou de tomar uma sapatada do Gladbach. Se você visitar o Instagram, eu nunca vi um Instagram tão feliz, você visita aí, Borussia, que chama, o Instagram do Borussia Mönchengladbach. Você precisa de ver os stories e as postagens dos caras estão... Porra, o placar de 5-0 contra o Bayern foi uma coisa absurda. E aí tem o seguinte,
Como a gente tem Champions na semana que vem, eu não sei se o Bayern vai poupar. Eu acho que não. Acho que depois de tomar essa porrada, o Bayern vai ter que arrumar alguém para pagar pato, né? Só que o União Berlim não é um time muito bom para você pegar em sequência não, cara. Porque o União Berlim é o quinto colocado, é o quinto em casa, não tomou mais do que 3 gols, né? Tomou 2 gols em casa, não perdeu ainda dentro de casa. Só que o Bayern fora de casa também ainda não perdeu. Então... é um adversário duríssimo pro Bayern. Eu venho para buscar um back Bayern aqui? Cara, eu venho. Mas eu vou dizer para vocês. Não vai ser fácil pro Bayern não, tá? Se o Bayern tá achando... porque o Bayern, se entrar com o Upamecano... cadê? Se entrar com o Upamecano, que falhou pra caramba contra o Gladbach, o União Berlim é um time compacto. Vai deixar a bola com o Bayern. Vai explorar a marcação alta. Vai tentar pegar, pelo menos era assim na temporada passada, né? Dificultava muito a vida dos dois. Vai tentar pegar o Bayern de calça curta, mas, enfim, geralmente aqui o União Berlim pode pagar o pato sim, tá? Leverkusen Wolfsburg, olha o Leverkusen, meu camarada Leverkusen em 10º lugar, olha aí tava líder, eu falei dele, vocês me criticaram, aliás, eu critiquei ele, né? A gente tem um Leverkusen que caiu na DFB Pokal pro Karlsruhe, né? Tem gente que não conhece, eu adoro o Karlsruhe da segunda divisão. E, óbvio, tava com um time misto, o Leverkusen, parecia que não tava assim tão animado, perdeu muito gol. Ofensivamente é um time absurdamente rápido, um time muito veloz. Eu acho o time do Wolfsburg um time com pouca criatividade no ataque, explora muito a bola aérea, provavelmente deve fazer gol aqui no Leverkusen. Mas se o Leverkusen sair na frente, cara, é bem provável que a gente tenha um Leverkusen podendo ampliar o placar, tá? O Leverkusen não vence há 4 jogos e sofreu gol nos últimos 4. Mais de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6. O Wolfsburg não perde a 3, sofreu gol nos 8. Ambas marcam nos últimos 6 dos 8. Vamos dar uma olhada aqui no Leverkusen dentro de casa. 5-1 para o Bayern, 1-0 no Mainz e 4-3 para o Dortmund. Pegou os dois grandes, tomou sapatada. E o Wolfsburg, como visitante, perdeu do União Berlim, perdeu do Hoffenheim. Jogo difícil, tá? Jogo difícil. Historicamente, vamos dar uma olhada como é que costuma ser esse confronto aqui para ver se dá para alguma coisa para gols. 1-0 Wolfsburg, 0-0, 4-1, 2-0, 3-0, 3-1, 2-1. Antigamente era bom para gols, hoje em dia não sei, hein? Acho que eu vou passar esse jogo aqui. Vou passar esse jogo, vou deixar pro live. Borussia Dortmund e Colônia. Eis a pergunta, o Haaland vai jogar? Acho que não. Se o Haaland não joga, eu não trago o Dortmund para trabalhar back. Acho que o Dortmund pode ganhar esse jogo, acho. Tá? O Colônia é um time que não é tão confiável assim e como visitante o Colônia não ganhou nenhuma. Isso obviamente pesa muito pro lado do Dortmund, que é o melhor mandante da competição, 5 jogos, 5 vitórias. Isso aqui, porra, sinistro, tá? Um dos piores visitantes contra o melhor mandante, sinistro mesmo. Só que falta o Haaland aí, me falta confiança. Eu prefiro ficar prefiro ficar de fora. Não quer dizer que ele não vai vencer, tá? Arminia Bielefeld demais, isso aqui é jogo feio pra caramba. O Bielefeld geralmente joga pra empatar e fazer ponto. E o time do Mainz tem uma vitória fora de casa com 3 gols feitos. O Bielefeld em casa fez 2 gols e tomou 8. O Mainz fez 3 gols fora de casa. Não. Que hora que é esse jogo? 10h30. Vai ter 1000 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui, com todo respeito, eu tô fora. Freiburg. O Freiburg é um dos times que eu venho para trabalhar back. Porém, vamos tomar cuidado aqui. Primeiro, o Greuther Fürth é o pior time da competição? Sim. Provavelmente vai ser rebaixado lá para a 15ª rodada? Sim. Só que ele tem começado o jogo com muito empenho, com muito ímpeto. Foi assim contra o Leipzig. Ah, mas tomou a goleada do Leipzig. Tomou. Mas é um time que começa o jogo com muito empenho. Então eu preciso ver como é que o Freiburg vai começar esse jogo. O Freiburg é um time que toma pouco gol, né? Mas não é um time que costuma golear. Também tem feito poucos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas partidas do Freiburg. Dentro de casa. Ó, 1-1 contra o Leipzig, 3-0 no Augsburg, 1-0 no Colônia e 2-1 para cima do Dortmund. Então assim, pode ser que o Freiburg comece desligado. Se ele começar desligado, eu tô fora. Se não, se ele começar em cima, metendo marcha no estádio novo que eles inauguraram contra o Leipzig, se eu não tô enganado,
a gente pode ficar de olho aqui no possível back ao Freiburg. O Grottenfurt não tem mais o que fazer. Ele entrou num modo ali agora que qualquer coisa que ele faz, ele vai acabar tendo prejuízo. Se for para cima demais, vai tomar gol no contra-ataque. Se recuar demais, toma gol porque está recuado. Enfim, o Grottenfurt, infelizmente, está praticamente encaminhado para retornar para a segunda divisão da Alemanha. E por último, um jogo dos abaixo da média, né? Apesar do Leipzig estar em sexto, se você olhar como visitante, é o 14º, não tem nenhuma vitória. E o Frankfurt, dentro de casa, nenhuma vitória. Né? Dois times que estão abaixo da média, o Frankfurt nem se fala, é um time que tem condição de subir, são excelentes jogadores, Filip Kostic da seleção sérvia, tem o Lammers, tem o Borré, que eu não gosto, que eu não achei uma boa contratação, mas que poderia dar algum jeito, tem o Kamada, cara, tem bons jogadores o Frankfurt, mas não tá dando liga. E o Leipzig fora de casa é muito fraco, tá? Menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7. Então eu vou deixar esse jogo aqui completamente pro live, não vem para fazer nada por aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada no campeonato português. Temos Porto e Boa Vista, 1,18 ódio do Porto. Porto tem 4 jogos em casa, 4 vitórias, 1 gol sofrido. E o Boa Vista fora de casa, 0 vitórias, 9 gols sofridos. O Porto não perde para o Boa Vista há 15 jogos, é o primeiro a marcar nos 8 dos 9. Isso aqui para mim já me ajuda bastante. Porto e Boa Vista. Quer dizer que eu vou fazer back Porto no pré-live? Não quer dizer não, meu caro gafanhoto. Só quer dizer que provavelmente eu vou buscar esse back Porto se tiver leitura. Outro jogo, Benfica contra o Estoril. O Estoril é um excelente time. Dentro de casa não é isso tudo, mas visitante o cara voa. Quarto lugar com 18 pontos, vai pegar o Benfica. O Benfica, no último jogo, empatou 3-3 com vitória na Taça da Liga, uma competição bem menos importante. Tinha vencido o Vizela por 1-0 no último lance do jogo. Juro pra vocês, o Benfica não jogou nada contra o Vizela. Nada, não justificava aquela de baixa e acabou brotando um gol ali. Realmente foi um gol assim espírita, no último lance, aos 97. Então assim, eu não sei se eu tenho confiança para buscar esse back Benfica, acho que eu vou deixar ele de fora, tá? E o Sport contra o Vitória, adversário complicado para o Sporting aqui, o Vitória deu uma melhorada, tinha começado muito mal o campeonato, só que o Vitória é líder dentro de casa, com um jogo a mais do que o Porto, né? Na verdade o Porto é líder dentro de casa, porque o Porto tem 100% de aproveitamento, o Sporting já não tem. Mas o Vitória também fora de casa não é tão ruim. Jogo difícil, cara. O Sport não perde pro Vitória há 5 jogos. Primeiro a marcar em 5 dos 5. 1-0, 4-0, 2-2. Difícil, né? Difícil, cara. Aqui a gente precisa ver se o Coates vai jogar. Se o Coates for jogar, a gente tem pelo menos um gol de escanteio quase que fechado aqui do Sport, né? Mas eu vou deixar de fora o time do Sport. Lyon contra o Lens. O Lens é o segundo colocado no campeonato francês. O PSG praticamente já é campeão. O Lens é um excelente visitante. E o Lyon é um bom mandante. Eu vou deixar de fora, né? Geralmente eu venho trabalhar gols aqui no Lyon porque eu não confio no Lyon para back. E o adversário do Lyon é muito difícil. Mas eu tenho muito pouco conhecimento sobre o francês. Aqui pelo submundo, vamos lá, Celtic vai pegar o Livingston a 1,20, o Celtic vem de 4 vitórias seguidas na competição, dentro de casa é o melhor mandante, só sofreu 1 gol, e o Livingston, que eu particularmente não conheço, tem 2 vitórias fora de casa. Entre eles foram mais de 2,5 gols nas últimas 5 das 7 partidas disputadas. E como eu falei aqui, o Celtic vem de 5 vitórias, é porque provavelmente também tem a vitória na Europa League, e é o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 5. Vale a pena buscar um back Celtic aqui, se você é um cara que gosta de trabalhar o submundo? Vale ficar de olho, tá? Na campeonato holandês, o PSV vai receber o Twente, acho que é assim, Twente. O PSV é um dos melhores mandantes, mas toma bastante gol, hein? E o time adversário não, esse aqui não. É bem complicado esse jogo aqui. Menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. Sem derrota. O PSV é bem favorito aqui por conta do tabu. Não perde a 14 jogos. Última derrota do PSV nesse confronto aqui foi em 2013.
Pouco tempo. Pouco tempo. O Ajax pega o Heracles fora de casa. O Ajax é líder da competição, é um dos melhores visitantes da competição, só tomou um gol. E o Heracles é mediano, vai. Menos de 12,5 gols nos últimos 5 dos 7. Partidas entre eles, fora de casa o Ajax venceu. Perdeu, não. Jogo difícil, cara. Jogo difícil. Apesar dessa odd aqui, eu fico de fora. Azeukmar e o Zwolle. Cara, eu gosto demais desse time do Azeukmar, mas ele tá sempre no meio de tabela. Time que faz e toma muito gol dentro de casa. Por que ele tem tantas essas cotações baixas, cara? Um time que dentro de casa tem 2 vitórias apenas em 3 jogos. É que o Zwolle é muito ruim, né? Ah, é isso. Putz. Sofreu gol nos últimos 3, sem derrotas a 3, olha aí, ó. Ele tá ruim, mas ele não é tão ruim assim na história. Confronto entre os dois. 1-1, 1-1, 1-0 Zwolle. Ah, não, meu. Já não tenho tanto conhecimento, não tem número. O Salzburg, lá na Áustria, a 1,14, vai pegar o Ried. O Salzburg fora de casa é o melhor visitante da competição. O Ried também é bom mandante. O Salzburg nada de braçada lá, né? E o Sturm Graz geralmente é o segundo colocado. Mais uma oportunidade aqui para quem gosta de submundo. Na Série B, é só esses dois que jogam amanhã na Série B? Pera aí um pouquinho, deixa eu só confirmar. É só esses dois. É isso mesmo. É só esses dois. Ponte Preta e Vitória. Ponte Preta é favorita. Dentro de casa, Ponte é o 7º colocado. E o Vitória é o 18º. Esse jogo aqui é muito importante para os dois, né? Pela fuga ali do rebaixamento. Vitória pode cair para a 3ª divisão. Precisa demais da Vitória. O Vitória precisa da Vitória. Muito difícil, muito difícil. Confiança e Londrina. Londrina tá, os dois, né? Precisam da vitória. Nossa, mas 2 jogos com disputa de rebaixamento. Isso aqui é bom para ler a pior equipe em campo. Ó. Vou até trazer ele aqui para baixo, porque a gente praticamente não falou dele hoje. Isso aqui é jogo para ler a pior equipe em campo. Vamos de Brasileirão para a gente finalizar. Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense venceu o meu Flamengo na semifinal e passou para a final da Copa do Brasil. Agora, com a distância lá para a final da Sul-Americana, acho que dia 20 de novembro, ele pode voltar a se concentrar no Brasileirão. E eu acho que o Santos vai pegar uma coisa bem difícil aqui, viu? O Cap dentro de casa, se quiser jogar, vai ser um confronto bem difícil para o Santos. A gente pode ter um lê para a equipe em campo aqui. Cap contra o Santos. O Santos que vem de uma excelente vitória importantíssima contra o Fluminense dentro de casa. Depois temos Flamengo e Fluminense. Praticamente uma definição de campeonato aqui. Se o Atlético Mineiro vence ou empata com o Flamengo, a gente tem praticamente o Galo colocando aí a mão no título. Na minha opinião, já foi. O Flamengo está em 5º lugar, depois daquela sequência de não vencer o Cuiabá e perder para o Fluminense. O Flamengo se complicou bastante, o Galo continua pontuando. O Flamengo tem muitos problemas de desfalque, tá? O Arrascaeta não vai jogar, o Felipe Luiz e o Diego acabaram de confirmar lesão. O Flamengo tem sofrido gol direto, só marcou 1 gol nos últimos jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. 1 gol contra o Fluminense e nada contra o Cuiabá, ou seja, 1, 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo marcou apenas 1 gol e sofreu 8 gols? 8 gols. Mais ou menos isso. Bom, confronto historicamente geralmente é um confronto com mais de 2,5 gols. O Atlético tem vantagem sobre o Flamengo, tá? Geralmente o Flamengo é judiado pelo Galo no confronto direto. E a gente tem uma super cotação aqui, deixa eu pegar para vocês, de 25, que a Betfair pediu para eu avisar vocês. Toda vez que tem super cotação com o Flamengo se ferra. Ó, Betfair, me ajuda aí. Uma cotação de 25 para ambas as equipes marcarem entre Flamengo e Atlético Mineiro. Dada a pressão que o time do Flamengo vem enfrentando e dada a pressão que o time do Galo tem pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo aqui é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, tá? Muito grande mesmo. Então eu acredito que essa super cotação de 25 ela tem um valor bacana. Não deixe de clicar no link aqui embaixo para se inscrever se você não tem conta na Betfair, mas leia
os termos e condições dessa promoção antes de tomar qualquer decisão, beleza? Tá bem explicado ali como é que você faz para ganhar esse bônus. Eu acho que isso aqui é jogo para gols. Não vou ficar em cima do muro aqui não. Como favoritismo do Galo, na minha opinião, essa odd aqui devia estar invertida, tá? Juventude Bahia, jogo difícil, muito difícil. Juventude é mediano para baixo em casa, o Bahia é mediano para baixo fora de casa. O Bahia vem de 5 jogos sem derrota depois que o Guto Ferreira assumiu. O Bahia vem nadando ali de braçada para fugir dessa chance de cair para a Série B. Precisa pontuar, precisa continuar pontuando, pode até sonhar talvez com uma Sul-Americana. E o Juventude, cara, a situação do Juventude não tá boa não. Não tá boa, a Juventude vem de 6 jogos sem vitória. Que jogo também que cheira empate aqui, hein? Que jogo que cheira empate. Juventude e Bahia. E para fechar, América Mineiro e Fortaleza. Também outro jogo muito difícil. Fortaleza, na minha opinião, vem forte para buscar essa vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado agora na Copa do Brasil. O América Mineiro dentro de casa é um time totalmente mediano, mas que toma pouco gol. E o Fortaleza fora de casa é um bom time, mas que cede também muita oportunidade de gol. Dificílimo, tá? Difícil. Jogo difícil no Brasil. Geralmente eu venho para trabalhar um lei para a equipe em campo. América Mineiro e Fortaleza. É isso. Acho que eu falei sobre tudo. Obviamente eu não vou conseguir fazer todos esses jogos. Vou tentar estar aqui para ver a maioria. Se me der oportunidade eu faço. Isso aqui não é tip, isso aqui não é dica de múltipla, dica de bilhete, isso aqui não é nada disso. É cenário para que eu trabalhe ao vivo. Se confirmar eu vou estar dentro, se não eu vou estar fora. Se quiser trabalhar comigo, o link do leitura está aqui embaixo ou me acompanha no Telegram. Eu sempre comento o que eu estou vendo dos jogos, se confirmou a nossa leitura ou não. Obrigado pela companhia. Se assistiu até aqui, não esquece de se inscrever. E tira a aceleração do vídeo aí, senão a próxima vez que você ver algum outro vídeo no YouTube vai estar acelerado. Valeu, um abraço.